Baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Lembrando aí que dia 10 e 11 tem a Conferência da Saúde. Está definindo o local aí, com a presença do presidente nacional do Conselho Nacional da Saúde, né, que vai estar presente em Pelotas. Estamos mobilizando, já fizemos pré-conferência em todos os bairros, né, e nas entidades também que fazem parte do Conselho, e a mobilização é grande aí. Esperemos aí uma grande participação aí do público aí para discutir saúde da nossa cidade, discutir propostas também para a saúde estadual e nacional. Nós vamos estar acompanhando aí nessas conferências que vai acontecer, tanto a estadual e a nacional. Vai se tirar delegado na municipal para representar Pelotas, né, representar Pelotas tanto no estadual como na nacional. Então a gente já está se preparando aí para se fazer presente aí. Contamos também com a presença aí da Comissão de Saúde da Câmara de Vereador, que possa participar também. Contamos com a presença da prefeita, pelo menos na abertura, participar também do evento, e também o presidente nacional, que já está confirmado a estar aqui em Pelotas na conferência, que é 2 dias, no dia 10 e 11. Dia 10 é a abertura, dia 11 é os debates junto à comunidade, junto aos participantes, aí, discutir tudo sobre saúde. Tirar a proposta que já foi discutido nas pré-conferências, e ali nós vamos votar as melhores propostas para encaminhar. São 12 propostas encaminhadas para a conferência estadual e nacional. Então já se discutimos aí com a comunidade em vários locais e se tirou várias propostas aí vai ser selecionar 12. Dessas 12 vai para o estadual, e o estadual também vai selecionar, pode sair algumas propostas que foi definidas aqui em Pelotas ou de outras cidades. Dessas 12, alguma vai ser aproveitado com certeza para a conferência nacional, porque não dá, né, tu trazer várias propostas e depois para debater num grande plenário lá no estadual, que participa todas as cidades, que participa no nacional todos os estados e os municípios, onde está organizado o conselho, participa aí, são mais de 5.000 pessoas participando da conferência do estado e do nacional também. Hoje o assunto é política, nós vamos discutir aí, vamos debater alguns assuntos sobre questão nacional, questão municipal, e é hoje presente aqui com a gente o presidente, advogado Paulo Gastal, presidente do PP, que está presente. Nós vamos discutir alguns assuntos, né, buscar informação aí, como é que está organizado o PP aqui na cidade, como é que está organizado a nível nacional, e algumas pautas importantes aí, várias. Na eleição passada se criou federação, mas alguns partidos não alcançou a causa de barreiras, e também foi feito federação, que é o direito pela lei, e o Paulo, que é advogado, sabe e vai nos falar sobre isso. Boa tarde, Paulo. Nesse sábado, a gente agradece a sua presença aqui na TV Comunitária, no programa UPACAF e a Comunidade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigo Valdir. Muito obrigado pelo convite. Programa que está há mais de 21 anos no ar. Me sinto muito honrado em participar e estar ao lado do amigo. Quero dar também um agradecimento à nossa audiência qualificada, que nos assiste neste sábado. E hoje temos, né, no cenário político de Pelotas, já de olho em 2024, né, Valdir? A gente sabe que estamos aí em 2023, mas para nós que vivemos a política no dia a dia, as eleições de 2024 começaram quando foi encerradas as eleições de 2022. Paulo, vamos falar em município, mas também passou uma eleição, né, eleição estadual e nacional. Como é que se saiu o PP
no Brasil, né? Elegeu vários deputados, a gente sabe, conseguiu encher pela causa de Barreiro, né? Conseguiu se manter, como vários partidos também em federação conseguiram. Mas essa questão essa abertura de federação, após a eleição, os partidos que não preencheram a causa de barreira, eles podem se unir? Como é que está o PP em relação a isso? Está participando também, já abrindo as portas também para mais partidos vir e participar de uma federação? Como é que está, Paulo? Eu gostaria que tu nos falasse. A federação é uma coisa nova na política brasileira, né? Foi um remédio que fizeram o legislador para tentar ocupar aquele espaço das coligações na proporcional. Como tu sabe, né, Valdir, antigamente tinham as coligações entre vereadores, entre deputados estaduais, e isso por um ano se encerrou, e após o legislador viu que as coligações não eram tão ruins, e as federações foram constituídas para ocupar isso. Claro que com muito mais compromisso. A coligação ela funcionava durante o período eleitoral e após nenhum partido tinha obrigação com o outro, a não ser aqueles casos de suplentes que quando um ocupava a vaga do outro. Já a federação ela já ocorre de uma maneira com mais segurança. Ela tem um prazo limitado, tem compromissos que vão ser seguidos durante o período da legislatura de todo o longo dos 4 anos. Os progressistas no cenário nacional, no meu ponto de vista, se saíram muito bem. Nós somos o 5º partido com mais deputados federais, e isso reflete diretamente nas eleições municipais. Como tempo de TV, o fundo eleitoral, apoio dos deputados federais. Embora aqui no Rio Grande do Sul a gente tenha perdido uma cadeira, que era a cadeira do deputado federal Jerônimo Gerden, que não concorreu, mas reelegemos o Afonso Ram, que é um grande parceiro da cidade, o Pedro Westphalen, que tem uma atuação brilhante na área da saúde, e o Kovács, que atua por diversos municípios do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul segue com 3 cadeiras, diminuiu uma, tem 3 cadeiras de deputado federal, só que o Brasil todo a gente elegeu quase 50, eu diria. Isso reflete no tempo de televisão para as eleições municipais, o fundo eleitoral e, claro, nos apoios, né? Na questão da federação progressista, o que a gente tem visto mais pelos noticiários, né, é que o progressista tem grandes chances de fazer a coligação com o União Brasil. São 2 partidos que saíram muito bem nas urnas. Então, ao que tudo indica, será o maior partido da Câmara de Deputados, será o principal opositor ao governo Lula, já que a gente vê que os 2 partidos não declararam o apoio nas eleições para o governo Lula, pelo contrário, né? O Progressistas, inclusive, fez parte da coligação junto ao ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente tem aí pode ter uma grande mudança na Câmara dos Deputados Federais, já que hoje quem é o maior partido Hoje um dos maiores partidos é o PT, né, que tem um grande apoio que faz uma grande base de sustentação para o governo do Lula, né? Programa UPACAF e a comunidade. Falamos ali a questão da federação, mas a questão da federação não atrapalha também a questão municipal, que muitas cidades eles têm uma aproximação com outros partidos. No momento que definem nacional, não atrapalha nas tratativas com os outros partidos, que são mais próximos. Não atrapalha, Paulo, tu como presidente não enfrenta dificuldade nessa questão aí de pensar em uma aliança, né, se outros partidos estão já ligados a outra federação? Como é que fica? A federação ela vem de cima para baixo, né? Isso prejudica muito a base. Cada cidade, cada partido do município ela tem a sua vida própria. Em alguns municípios a gente pode ver o
o PT muito próximo ao PP, como foi em Pedras Altas, que o prefeito Bebeto, falecido este ano passado, um grande parceiro, era prefeito, e a vice era do PT. Se a gente vê essa exceção, que não é a regra, mas ela existe, como é que a gente vai fazer uma federação e falar que o PT e o PP lá não podem ser aliados, já que lá naquele cenário isso era possível? Se a gente vê em Herval, aqui na Zona Sul, o prefeito Wildo Salaberry, do PP, declarou apoio ao presidente Lula. Isso porque Herval foi contemplada nos governos do PT e o prefeito tinha uma dívida com o Lula. Então, como é que a gente vai federalizar isso? Como é que a gente vai empurrar isso? Aqui em Pelotas, a gente não consegue ver uma aliança entre o PP e o PT. Só que em Pedras Altas isso ocorreu. Na federação, ela vai ser meio que uma aliança forçada, porque vai vir de cima um despacho, onde ele deve ser cumprido, sob pena de descumprir o estatuto, e nós vamos ter que agir da boa política. A política é a arte da conversa, é a arte de ceder, é a arte de dar opinião, a arte de respeitar a opinião do outro. Então, vai ter que ter mais esse jogo de cintura, esse jogo de política, nesse primeiro momento. Até porque a gente desconhece muito do que pode acontecer, porque a federação, como eu disse anteriormente, é uma coisa muito nova. A gente vai ter a primeira eleição municipal em 2024 com as federações ocorrendo. Como vai funcionar isso, eu acho que vai ser a melhor maneira de solucionar isso vai ser na base do diálogo, Valdir. Programa UPA-CAF, a comunidade. PP elegeu vários deputados. A presidência da Câmara de Deputado Federal é do PP. E a gente falando em relação à oposição e situação, o PP já fez parte do governo do PT, como ministérios na época. Não existe essa tratativa, como tem uma maior bancada, de participar também do governo federal, até porque tem uma bancada que define projetos, não se trata disso também lá, o PP a nível nacional? Não, o presidente atual do PP, Ciro Nogueira, ele foi secretário de governo do PT. Como a gente falou aqui em Pedras Altas, Herval e aqui na cidade de Pelotas, a gente já tem diversidades, o PP nacional também tem. Se a gente pegar os progressistas do Nordeste, eles são muito aliados, muito convictos com a política do Lula. E se a gente pegar os progressistas mais ao sul, eles são ligados à política do ex-presidente Bolsonaro. Então, sim, sempre há possibilidade de participação do governo, de prestar um auxílio, porque a gente sabe, né? A gente apresenta a proposta, se ela não for aceita pelos eleitores, pela população, basta nós queremos continuar fazer o melhor pela cidade, pelo estado, pelo país. Hoje eu, como progressista, como presidente do PP, eu quero que o Lula faça um bom governo, que ele consiga cumprir com todas as suas promessas. Eu não estou desejando que ele quebre o país ainda mais, que ele termine com alguns benefícios, que prejudique a população. Eu quero que o Brasil entre nesse trilho aí, melhore bastante a vida da população. O cenário hoje, os progressistas do Nordeste eles têm mais afinidade com o governo Lula, e eu não excluo a possibilidade de os progressistas participarem do governo Lula mais cedo ou mais tarde, pois já participaram, já teve um apoio, e inclusive agora na eleição do Arthur Lira, o presidente da Câmara de Vereadores, o Arthur Lira conseguiu o apoio da bancada do PT. Então a gente
vê que a política lá em Brasília, ela... se faz parte de alianças, né? Tu quer ser o presidente, né? E tudo passa pela Câmara Federal e depois o Senado, né? Então, existem essas negociações que, né, é uma questão de força, né? É país, porque no momento que elegeu um presidente, as diferenças ficam de lado, porque tem que pensar no país. Com certeza. E aí a gente vai para tratativas de repente, também participar também do plano de governo, também do governo federal. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Uma vez se tratou aí, na mudança da lei aí, de aumentar o número de vereadores, né, em Pelotas. Qual é a tua posição como presidente do PP? Tu defende que você passaria para 23, se confirma? Seria 23? Ou diminuiria o número de vereador ou manteria como 21? Qual é a tua posição como presidente? Os vereadores, na minha opinião, eles representam uma parte da população. Se a gente pegar há uns anos atrás, quando tínhamos 12 vereadores, a gente percebia que a população de Pelotas ela não estava sendo representada. Hoje, com 21 vereadores, Pelotas estando apta a aumentar de acordo com a lei, eu vejo como favorável o aumento do número de vereadores, visto que a população ela se sente mais acolhida e mais representada. Hoje a gente entra na Câmara de Vereadores e a gente vê vereadores que representam praticamente todas as causas, todos os bairros de Pelotas. Nós tínhamos aí o vereador Jair Bonoff, falecido, grande amigo meu, que representava a colônia. Temos o Michel Escalante, Michel Promove, representa os bairros, representa a juventude. Temos o vereador Rafael Amaral, que representa o bairro Simões Lopes, representa a área da saúde. Temos as vereadoras Marisa e Cristina, que representam a causa animal. O presidente, hoje em exercício, Cezinho, que representa o Guabiroba. Então a gente vê que todos estão contemplados com uma representatividade. Então um aumento de número de vereadores é benéfico para a população. Sou favorável ao aumento do número de vereadores. Acredito que esse projeto de lei tenha que entrar o quanto antes, até porque nós teremos na próxima eleição uma diminuição no número de candidatos. Diminuir o número de candidatos também diminui a representatividade, Valdir. Hoje os partidos eles só podem colocar na sua nominata o número de cadeiras que podem ser ocupadas, mais um. Em Pelotas hoje seria uma nominata de 22. Diversos partidos fizeram nominatas com o maior número de 22. Então hoje teríamos que talhar o direito de alguns candidatos a vereador de exercer a sua opinião, o seu direito de poder concorrer nas urnas. Então, eu como presidente do Partido Progressista, como cidadão de Pelotas, eu vejo como uma maneira de abranger mais a representatividade seria a Câmara de Vereadores propor aí o aumento de 2 cadeiras, já que Pelotas já comporta esta situação. Programa O PACAF é a comunidade. O PP participou da eleição passada, né, apresentou o candidato aí, amigo da gente, aí Féter Júnior, não conseguiu chegar ao segundo turno, aí foi 2 forças, né, tanto da esquerda, que na verdade é uma união do PP, foi também com a esquerda, né, socialista, né, que foi com Cidadania, participou também da eleição passada, que é um partido partido socialista. Tá, e na verdade foi o PSDB, que já é a tradição, né, já está há muito tempo no governo, reelegeu a prefeita Paula. E como é que tu avalia o desempenho da coligação que teve PP e Cidadania
com o candidato forte, que a gente conhece, o nome do Fetter é um candidato forte, é um conhecido também na cidade de Pelotas. O que faltou para que essa coligação chegasse ao governo? Não tem como a gente começar a falar da eleição de 2020 sem a gente falar do pré-processo eleitoral, onde os progressistas tiveram uma grande briga interna. Não dá nem para dizer que foi uma discussão, pois foi realmente um atrito muito grande. Então, houve um desgaste no partido. Muitos pré-candidatos a vereadores abandonaram a eleição em virtude desse desgaste. E o progressista tinha a mentalidade que era de sempre concorrer ao executivo, dando à população a possibilidade de votar num prefeito progressista. Na verdade, existia o presidente municipal na época, que era o Roger Ney, né? Defendia um lado de manter a coligação. E, na verdade, houve alguns problemas internos que acontecem, né? Que vocês tiveram trabalhar bem, né? Para manter aí uma candidatura própria. E aí eu gostaria de que tu nos falasse aí, né? Se teve um apoio do estadual, né, em relação a isso, né? Porque o estadual ele tem que ver as duas partes, né? E como é que houve o apoio do estadual para que pudesse aí manter uma candidatura que eu via força, né? E através do Fetter, força para chegar à eleição municipal. Não houve um desgaste com essa que saía na imprensa, PP estar com o governo municipal, né, com a prefeita Paula. E o outro dizer que não estava. Isso aí não, essa quebra de braço não atrapalhou muito esse processo? Atrapalhou e muito, Valdir. O candidato Fetter, prefeito Fetter, dispensa as apresentações, né? É uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, foi nosso deputado federal, foi prefeito. Ele foi a principal pessoa que conseguiu participar dessa quebra de braço, né? Um pré-candidato que era forte já pelo seu histórico. Com isso, ele conseguiu angariar o apoio do PP estadual. Mas agora, voltando para o PP municipal, nós tivemos que fazer uma reformulação no partido. A presidente Beth, que começou esse projeto, onde após ela montar uma executiva jovem, uma executiva com uma diversidade, a gente começou a elaborar, a traçar alguns planos. E um desses planos é ter a candidatura ao executivo. Tanto uma questão estratégica, né, Valdir? Hoje o partido que não concorreu ao executivo, ele não vai fazer uma nominata forte para vereador. E sem representatividade no legislativo, hoje o partido está afadado a acabar. O que está acontecendo nessas federações aí, nível nacional, a gente vê partidos que eram gigantes, grandes partidos, que neste momento não conseguiram fazer uma representatividade na Câmara de Vereadores. Por exemplo, nós temos aqui em Pelotas o MDB, né, o antigo PMDB, agora MDB, não elegeu bancada nenhuma, né? Aí se tornou fraco, até porque Sim. Não tem representação na Câmara. O exemplo, vocês elegeram 2 vereadores, né? E aí mantém, né, o nome do partido, a representação na Câmara de Vereador, que é importante, né? Porque os projetos, tudo passa pela Câmara. Então eu gostaria que tu... E hoje o progressista está muito bem representado. Nós temos 2 vereadores qualificados, atuantes, que demonstram conhecer os problemas do município. O Rafael Amaral, que entrou na vaga que infelizmente foi desocupada pelo Jair Bonoff de uma maneira trágica,
que também vinha realizando um ótimo trabalho. O Jair conseguiu colocar a colônia em pauta na cidade de Pelotas, coisa que nunca tinha ocorrido antes no cenário político dessa cidade. Claro, esses acasos da vida ocorrem, a gente sabe que são inevitáveis. Nisto entra o vereador Rafael, que está fazendo este excelente trabalho e representando muito bem o partido. Ao lado dele, ali, trabalhando em conjunto, o vereador Michel Promove, um grande amigo, tem feito também um trabalho excelente na Câmara de Vereadores. Só que eu tenho que também agradecer aos dois, Aldir, porque eles estão fazendo também, além de um trabalho como vereador, um trabalho como militante do Partido Progressista. Eles não pensam na candidatura deles, eles estão pensando na candidatura de uma nominata forte para a gente ampliar a nossa bancada. Então já quero deixar aqui tenho a certeza que eles estão, agora o Michel com a família, o Rafael com a família, nesse sábado aí, nos assistindo aí na TVC, em todas as plataformas. Queria então já mandar o meu agradecimento aos dois pelo excelente trabalho na Câmara e pelo excelente trabalho intrapartidário que eles vêm realizando. O partido, se não trabalhar a militância, é o certo, né? Tu tem que formar uma nominata forte. Para poder eleger, tu tem que formar. E agora, diminuindo o número de vereadores, de candidatos, é aí que tu tem que escolher, tu faz uma seleção daqueles que tu acredita que são os mais fortes no voto, que é o voto que é importante. Tu só elege no momento que tu tiver candidatos fortes, que some para os mais votados se eleger. Isso é o natural. São 22 que tu disse que pode concorrer? São 22, Tanto como federação não aumenta ou continua a mesma coisa? Com a federação vai continuar 22 e os partidos vão ter que se entender aqui internamente. Provavelmente vai ser dividido ou uma convenção, né, Valdir? Sim. Isso eu vejo como um problema. Não é uma porcentagem que tem cada partido numa federação? Como é que funciona? Não, que tem tem mais vereador, mantém uma maior fatia? Como é que funciona? A federação, ela não determina a porcentagem, o número de vereadores. O número de vereadores é 22. Quando a federação chega aqui para a cidade, os partidos federalizados vão ter que se entender, ver o modo como vão trabalhar isso. Como eu te falei, eu tenho um compromisso pós a eleição, então, se vamos pensar assim, os progressistas, que é o que está tramitando aí em Brasília, que é o progressista com a União do União Brasil. Hoje essa federação teria na Câmara 6 vereadores. Quem são os vereadores que estão da União Brasil? O Michel e o Rafael pelo lado progressista. Pelo União Brasil, o vereador Marcola, o vereador Cizenando, o vereador Barriga e o vereador Cristiano Silva. Então seria Seria a maior bancada, no caso. Seria com certeza a maior bancada. Mas aí eu te pergunto assim, esses vereadores que vêm da União Brasil são os que mais defendem o governo municipal. Como é a atuação do PP? É oposição ou é situação? Como é que funciona ali numa federação que não pode atrapalhar? Que eu vejo tanto o Michel Promore como o Rafael Amaral, eles têm uma postura ali de oposição também, né? Eu gostaria que tu nos falasse como é que vai funcionar, né? Porque o pensamento desses que tu apresentasse, esses vereadores, são manter a base. Como é que fica nessa situação, Paulo? Hoje o Progressistas ele tem uma independência junto ao governo, junto ao eleitor, de tomar as decisões que os vereadores acreditam que seja mais benéfica para a população. Essa composição com os outros partidos, ela vai ter que ser dada ao diálogo, né? Eu não tenho como traçar aqui uma estratégia hoje, como vai ser feito isto, mas o Progressista está sempre aberto ao diálogo. Como tu mencionou, o Partido Progressista ele se aliou, ele fez uma aliança em pró de Pelotas, pelo bem de Pelotas. A gente às vezes tem que esquecer um pouco
as diretrizes de direita, de esquerda, para apontar e resolver os problemas que estão no município. Os problemas do município todo mundo conhece, né? A falta de leito, é a falta de vaga nas escolas, é a dificuldade para quem consegue uma vaga de escola hoje e não consegue fazer a transferência próxima à sua casa, porque não pode pegar um ônibus, porque a passagem hoje se encontra no valor de R$5. A valeta na frente de casa, a falta de luz, de segurança, esses são os problemas pessoais. Então, nós progressistas estamos abertos ao diálogo para quem quer resolver esses problemas. Vamos deixar as discussões de Lula, Bolsonaro para o Senado Nacional. Cada um votou no seu representante de deputado federal, eles estão muito bem qualificados para debater isso. Eu quero chamar o eleitor, as pessoas que querem transformar Pelotas uma cidade ainda mais bonita, Valdir, para resolver os problemas aqui, os problemas de verdade. Falta de leito, que a gente não consegue hoje, pessoas uma semana esperando no leito, no corredor, numa maca, desconfortáveis. Por isso, quando a gente fez a aliança com o Cidadania, com o Avante, com o Partido Verde, com o PROS, com o Partido Social Cristão e com o Partido Trabalhista Cristão, isso foi uma maneira de a gente juntar pessoas com propósitos de ajudar a comunidade pelotense. Deixando de lado, Valdir, o Fetter é de direita, o Valdir é de esquerda, o Cidadania é de esquerda, o Érico é de direita. Não, vamos focar na valeta, vamos focar na falta de vagas nos colégios, vamos focar nos problemas das pessoas. Programa UPA Café à Comunidade. Agradeço o carinho de todos vocês que todos sábados estão nos assistindo e nas reprises também, nas plataformas aí da rede social. Você pode assistir pelo YouTube, você pode assistir pela página da TVC Pelotas, pelo várias plataformas que existem aí na rede social. Você pode assistir aí, né, todo sábado, e é através do canal 14 NET, né? Você pode assistir também, que você acompanha. E durante a semana a gente sempre reprisando, né? A gente falou a questão dos vereadores da União Brasil, né? Seria, né, esses que tu apresentou. Mas eu quero assim, o PP tem ideia de lançamento de candidatura, e se fechar a federação, a gente vê que o Marcola já se apresenta como candidato a prefeito e está na União Brasil. Será que a intenção dele já não era de ser o candidato da União Brasil numa possível eleição, na verdade na eleição que vem, né? Eu gostaria que tu nos falasse aí qual é a ideia do PP e se unir, como é que vai funcionar, se o Marcola seria o candidato dessa federação? A ideia dos progressistas é ter um candidato à prefeitura. A gente está trabalhando para isso, já estamos dialogando com diversos partidos e isso é um objetivo. Na questão do União Brasil, o Marcola já se apresentou como pré-candidato a vereador. Tenho um carinho especial pelo Marcola, é uma grande pessoa. Tem aí uma oportunidade muito boa teve a oportunidade de lançar o seu nome à prefeitura. Porém, nesse momento, os progressistas vão indicar um candidato. Claro que ali na frente a gente pode fazer essa composição, não tem problema, pois eu vejo no Marcola um bom nome, é uma pessoa que se importa com as pessoas, é uma pessoa que veio do bairro, que teve o seu crescimento aí na política, tem uma história boa, uma história linda. Então, não vou descartar o apoio a ele, mas neste momento o progressista trabalha para ter um candidato a prefeito ou prefeita. E mais ou menos já tem assim, alguns nomes aí que já vem discutindo, se apresentando, porque geralmente no partido se apresenta o soldado que está dentro do partido, ele está, né, à disposição de tudo. Então, gostaria de te dizer se manteria o nome do Fetter ou poderia surgir novos nomes.
Hoje o Partido Progressista de Pelotas ele tem 3.500 filiados. Temos diversos soldados, como tu mesmo falou, e diversos candidatos à prefeitura. Claro que o nome unânime no partido é o do nosso sempre prefeito Fetter Júnior. É uma pessoa que já tem um histórico de político irretocável. Então, é sempre candidato Fetter Júnior. Nós temos nomes também de mudança. Temos nomes de pessoas que colocaram-se à disposição, que é o caso do vereador Rafael Amaral, já colocou o seu nome à disposição do partido. Temos o professor Marcelo Aldado, que já colocou também o seu nome à disposição do partido. Temos também o nome da professora Patrícia Montoni, que colocou o seu nome à disposição do partido. E por aí temos diversos nomes que podem encabeçar a chapa progressista. Bem como também pessoas que já colocaram o seu nome à disposição para uma eventual vice-prefeitura e colocam o seu nome à disposição para disputar o cargo de vereador. Pessoas não faltam para ocupar as vagas, mas a gente vai tratar isso, acho que de uma maneira... E já é um problema para ti, né? Como presidente, né? Tu tem ainda até a eleição, ainda tu está na presidência ou tem alguma convenção prevista aí para... Nós progressistas temos uma convenção agora em maio, que é a municipal, e após a estadual. Então, para 2024... Pode haver uma mudança aí na executiva, tanto municipal como estadual. Estadual já está tudo indicado que o Celso Bernardi não será mais o presidente do PP. E aqui no município, a gente está tentando aí achar um nome de um sucessor aí para segurar esse compromisso aí muito que me honra muito. Não tens interesse? Claro, isso aí quem define é na convenção, né? Tu pode também deixar o teu nome à disposição, né? Sou um soldado do partido, estou à disposição aí do que o partido entender melhor e sempre pensando no melhor do partido. Se os meus correligionários entenderem que pela minha permanência, sigo na linha de frente, mas temos que esperar essa convenção, ainda tem muito tempo ainda para a gente dialogar isso, muito tempo para conversar. É o que tu falou, né? Já tem vários nomes. No momento que tu coloca alguns nomes aqui que pode ser futuro, já está se trabalhando para isso. Já está se preparando para a eleição que vem, né? Porque vários partidos, muitas vezes, não consegue nomes para concorrer, né? Não consegue para concorrer a prefeito. Mas o PP já vejo que está se organizando, né? Não seria só o nome do Fetter, que é a tradição do PP, era apresentar tanto o Fetter como o Érico Ribeiro, que já foi candidato a prefeito. Sim, doutor Érico. Tem várias figuras aí. Mas como a renovação já dá, pelo exemplo, o Gastal é um jovem advogado, que assumiu a presidência do partido. Muitas vezes o jovem não tinha oportunidade nos partidos. Chegava um jovem, não, Pareto, o mais de idade tem mais experiência. Os partidos muitas vezes alguns partidos de cacique, né? Os mais antigos são os que mandam. Mas eu vejo que o PP está mudando muito. Essa renovação é benéfica para o partido, né? Renovar não quer dizer aposentar quem construiu a história até os dias de hoje do partido. Pelo contrário, é uma mescla de experiência com juventude. Hoje nós temos uma executiva que abrange jovens e pessoas experientes. Então, aprendemos com os acertos, aprendemos com os erros e assim a gente vai tentando construir um partido cada vez mais forte. E a renovação, ela te dá o sangue novo, né? O que a gente pode esperar de um progressista daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, se
os atuais membros da executiva, do diretório, não pensarem na formação de novos líderes, na renovação. Então a gente começa aí com um projeto muito forte com a Juventude Progressista de Pelotas, que hoje são mais de... que no momento que eu estou como presidente, foram filiados mais de 100 jovens. O nosso partido progressista também, pela primeira vez na história de Pelotas, fez o Progressistas Afro, que hoje está como presidente o Edmar Mesquita, que faz um trabalho também junto à comunidade, a projetos sociais nos bairros. Isso a gente leva o Progressistas para os bairros, e o Progressistas Mulher, que já é de longa data um braço forte dos progressistas de Pelotas, tanto que já tivemos aí a representatividade da deputada estadual Leila Fetter na Assembleia e foi candidatíssima à Prefeitura de Pelotas. Não conseguiu se eleger por pouquíssimos por votos. Então, o que mais me traz alegria é a gente construir esse Progressistas Afro jovem, que a gente vê uma diversidade no partido. E quando eu me filiei ao Partido Progressista, o único partido que eu fui filiado, estou filiado, acontecia isso, Valdir. Nós, membros da juventude, não podíamos participar das reuniões do diretório. Então a gente viu diversos jovens ali que chegavam para um aprendizado, para escutar ali pessoas com mais experiência, saudoso Carrúcio, Afonsinho, quem está entre nós aí, o Carine, ex-vereador Mansur Macluf. Isso são questões de aprendizado. E a gente, quando vê um partido, a gente tem que ser inclusivo e não exclusivo. Então, quando eu vi aquela cena que a gente era proibido de participar dos diretórios, eu pensei, temos que transformar o Partido Progressista num partido que inclua o jovem, que incluam as pessoas no cenário político, trazer para mais perto, trazer para o diálogo, entender mais de perto os problemas. E é isso que a gente vem tentando fazer. A executiva hoje faz diversos trabalhos, praticamente todo dia a gente tem um novo filiado. Não tivemos a reunião em janeiro, mas ano passado nós conseguimos manter uma reunião mensal com nossos filiados, mensalmente. Então a gente vem fazendo um trabalho aí que está botando o Partido Progressista nos eixos aqui de Pelotas. Programa UPA Café Comunidade. Agradeço o carinho de todos vocês que estão sempre assistindo o programa UPA Café Comunidade, que tem mais de 21 anos, né? Mais de 21 anos, a gente diz 21 anos, mas teve 3 anos que a gente vinha até instalar, né? Construção do estatuto, essas coisas que a gente fez, e depois teve que esperar a liberação do sinal da TV comunitária para que pudesse a gente estar aí no canal 14 da NET, e também a gente era da via cabo, né? Era 2 sinal. O Flavinho que está nos visitando aqui, vai um abraço para o Flavinho aí, que está, Flávio Souza aí, que é conhecido aí do movimento estudantil, do movimento agora a MOP, né? O movimento Acorda Pelotas, né? É isso, o Flavinho que também está presente aqui, que várias vezes esteve aqui na bancada junto com a gente aí, a gente discutindo vários assuntos. Paulo Gastal, uma coisa que tu falou certo. A gente vê nos partidos aquelas diferenças do jovem, as diferenças daquelas pessoas que estão chegando. Muitas vezes a pessoa que tem mais tempo, ela tem aquele receio, será que aquela pessoa aquele jovem vai tirar o espaço? Eu já acompanhei alguns partidos, que já fui jovem também, né? Agora já estou com uma certa idade, né? Tem experiência. Mais experiência. Tenho experiência, milito muito no movimento comunitário, no movimento estudantil, também militei. Então a gente já adquiriu experiência.
Vou te dar um exemplo, Marquesan, né, Marquesan, o filho do Marquesan, era militante do movimento estudantil, né, era da URGS, né, o Flávio pode me dizer, foi da URGS, depois passou a ser deputado, Marquesan foi prefeito, é deputado federal, e passou pelo movimento estudantil. Tem vários aí, né, que passaram pelo movimento estudantil, mas tiveram que ocupar o espaço. Então é aquela diferença, o jovem vem para me tirar. Né? Tem ainda aqueles antigos. E o que tu está falando é certo. Muitas vezes chegava um jovem dentro do coisa, aí o pessoal mais antigo, dá o lado, dá a cadeira para o mais idoso. Né? O jovem muitas vezes ficava de pé, muitas vezes era podado de falar, numa reunião de diretório. Não, essa vez e a forma que vocês estão fazendo, eu acho que é o certo. Que o partido ele tem que renovar. Ele não pode ficar naquela... Né, a experiência tem que ser... As pessoas que têm experiência, valoriza, não tem problema. Ele ocupa o espaço de contar a história, o que foi, entendeu? Mas tem que dar espaço para renovação. Isso que tu está fazendo. E aí também deixo bem claro aí os partidos que quiserem me procurar, aqui não tem agremiação partidária. Né? Eu sempre trago várias lideranças aí, já trouxe vereadores do PT aqui nessa bancada, né? Lá do Capão do Leão esteve presente, e a gente abre espaço para todos. Né? Se tu perguntar, tu é da agremiação do partido do Paulo? Não sou, mas sou amigo particular dele. A gente aqui abre espaço para discutir política. Espaço é para isso. A comunidade conhecer. A gente trata de vários assuntos. Desde a semana passada a gente vem falando sobre a Conferência da Saúde. Nós estamos trazendo pessoas experientes, pessoas que conhecem a realidade de Pelotas, a realidade da saúde. A gente traz vários assuntos. A gente discute transporte, discute conselhos de saúde, dos conselhos que são organizados, que hoje, tu falou uma coisa do transporte, e aqui Pelotas, a questão do transporte coletivo, é uma aberração. O próprio Flávio botou na rede social, né, o jeito que vai o ônibus para aí 8h30. Confirma, né, Flávio? 8h30 já não tem ônibus. O trabalhador muitas vezes trabalha numa lancheria, num restaurante, precisa do transporte para voltar para casa, e muitas vezes não tem. Hoje o consórcio manda na cidade. Primeiro, o governo municipal, claro, colocava as regras. Hoje não, o transporte, os consórcios, ele que dita a regra para o município, para o cidadão que depende do transporte coletivo. Mas aí tem os transportes alternativos. Mas tu vai de um bairro lá, da cidade até o sítio Floresta, tu gastou 15, né, de Uber, tu gasta... muito mais, Algir, muito mais. Gasta mais. R$15 hoje, tu sai do centro até o shopping, dá R$15. Hoje tu vai pegar um transporte de alternativa aí do centro para o sítio Floresta, é R$30. E se estiver no horário de pico, vai a 50. Isso quando o motorista, o Uber, tem aí a vontade de fazer, porque ele pode rejeitar. Não sou nada contra os Ubers, eu sou até simpatizante, fazem um grande trabalho na cidade, muita gente se beneficia disso, inclusive os trabalhadores. Sim. Mas a população de Pelotas ela não pode ficar somente dependente do Uber. Tem que ter a alternativa do transporte público. O transporte público tem que chegar nos bairros e tem que levar as pessoas de um bairro para o outro. Agora, no turismo do Laranjal, tu tinha um horário para voltar. 9 horas tu não tinha mais ônibus de volta do bairro Barro Duro. Então, o trabalhador nem no seu dia de folga pode ir no Balneário dos Prazeres para tomar um banho de lagoa, para prestigiar um futebol ali na Praça Aratiba, porque o ônibus não volta às 8h30, o último ônibus. Isso está errado, né? Tem que aumentar. Pelo menos no horário de verão, teria que aumentar. Isso não seria uma pauta para discutir a questão do transporte, já que o PP tem 2 vereadores, de puxar essa pauta, porque na verdade eu vou te dizer, eu já fiz parte do transporte, do conselho do transporte.
onde depois reativaram o conselho, e o conselho servia muitas vezes para o poder público, era só para discutir o valor da tarifa, e não é, tem várias coisas que pode discutir. Vamos lá, o Birinha disse que temos 5 minutos aí, né? A gente pode... Em relação aos transportes aí, Valdir, só para a gente finalizar, os vereadores, não só da bancada progressista, como de diversas bancadas, já fizeram proposições de novas linhas de ônibus, de mudança de horário, já tentaram conversar, fazendo audiências públicas, até onde eu sei, foi tudo em vão. Tá aí, né? O programa UPA-CAF é a comunidade, né? Geralmente quem puxa mais ou menos a audiência são a Câmara de Vereador, que tem força, né, para isso aí, mas eu me coloco à disposição aí quando tiver uma audiência disso, porque eu já fiz parte do conselho, várias entidades aí ficou, e agora, na verdade, o único conselho que hoje que está atuando é o Conselho da Saúde, que é obrigado. Porque tudo tem que passar pelo Conselho para aprovação de recursos, tanto para o hospital, para o município, tudo passa pelo Conselho, por isso que o Conselho é importante, o Conselho da Saúde. Mas os outros também deveriam ser, né, obrigatório a ter o Conselho com a representação das entidades, né, que representam aí para poder discutir. Na época que reativou o Conselho, era o UPA-CAB, não era o UPA-CAF. Aí passou a ser o UPA-CAF, que era a mesma entidade, só trocou o F. Ela não deixou de ser uma união. Foi o projeto para a Câmara de Vereador, na época, era o falecido Ornel, na época, e a comissão, quem representava era o vereador que vai para o teu partido, Marcos Ferreira. Tá? E esse projeto nem foi apresentado. Onde pedia que a UPA-CAF passaria a ter essa vaga que era da UPA-CAB, que na verdade era a mesma entidade, só trocou o F. E acabou, né, terminando com o conselho, porque a gente entrava no debate, porque a gente representava a comunidade. Né? Eu não queria só discutir a questão do aumento da tarifa, mas sim o funcionamento. Tinha vários assuntos para tratar, o trânsito lá que não está funcionando direito, na rua tal, a gente também tinha que discutir aquilo ali. E isso não se tratava no Conselho. Então, ficou muito na mão do município. Então, quanto mais Conselho não existir, Conselho não atrapalha o governo. Ao contrário, o Conselho ele é para colaborar, é para apontar as coisas erradas, para ajudar o município. Se debate as coisas erradas, se aponta as coisas erradas. E isso, muitas vezes, incomoda o governante. Né? Então, já estou te falando, até porque quem está a intenção aí de assumir, aí, de repente, né, vá para uma eleição aí pelo PP, ele sabe que a importância de ter... Tem 1 minuto, né, Verinha? Tem 1 minuto para te despedir, as tuas considerações finais aí. O tempo passa, tu viu que muito a gente rápido. Conversa vários assuntos, faltou muito assunto para tratar, mas eu gostaria que... Quero agradecer a oportunidade, Valdir, participar de um programa com uma história que faz por Pelotas há 21 anos, que é a voz da comunidade, né? A UPA-CAF tem esse objetivo, tem essa prerrogativa, e o senhor aí à frente do programa faz isto muito bem. Agradecer aos ouvintes, aos telespectadores, à nossa audiência qualificada, que nesse sábado aí está nos assistindo, e agradecer a oportunidade, fico à disposição também do programa, e um abraço. E a gente vai ficando por aqui. No próximo sábado a gente retorna aí com a Raquel, né, que é representante aí, que está participando junto com a gente aí nas pré-conferências, participou com a gente, falar sobre a conferência que vai acontecer dia 10 e 11. Ela que é representante do governo municipal, que vem contribuindo muito aí nas pré-conferências. E a gente fica por aqui. Sábado que vem a gente retorna com mais um programa UPA-CAF e a Comunidade. Baby, let's write a love song tonight.